Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. O desenvolvimento da fala do bebê é um dos momentos mais esperados pelos pais. No programa de hoje, vamos falar da relação disso com questões ortodônticas. A importância da amamentação nos primeiros meses de vida, o uso ou não da chupeta e outros bicos. Qual a relação de tudo isso com a fala? Para esta conversa, recebemos a fonoaudióloga Daniela Bittar e a Liz Marine Dias, mãe da Mona Lisa, de 4 anos, e da Maria Júlia, de 2 anos e 10 meses. As meninas estão ali com o pai, o Júlio, né, Liz Marine? Isso. E elas já falam bem? Olha, a mais velha, ela fala muito bem, ela se expressa, ela conversa bastante, assim. Agora, a pequenininha ainda está arranhando, assim, sabe? Muitas vezes a mais velha acaba respondendo o que a pequena está querendo falar. Mas ela tem 2 anos Ela ainda, tem 2 Maria anos, Júlia. mas ela fala bem assim, o básico. E você amamentou elas? Amamentei. E você sabia que isso faz diferença no desenvolvimento da fala? Sabia, sim. É isso mesmo, Daniela? É isso mesmo, faz muita diferença. A amamentação estimula a musculatura da boca, dos órgãos da fala. Então, quanto mais a criança tem o processo da amamentação, mais essas estruturas ficam mais estimuladas. Alguém ficou brava ali, ó. O pai foi rápido na retirada, mas daqui a pouco ela volta. E daí, e tem a questão da pega correta do bebê também, para que toda essa parte ortodôntica se desenvolva de uma maneira correta. Exatamente, mas mais do que tudo, o que a gente observa é que toda criança, ela carrega estruturas do pai e da mãe. Então, se o pai ou a mãe tem também características próprias, tipo uma face mais longa, uma face mais curta, tudo isso também vai interferir. Se não houve uma amamentação, pode ser uma predisposição maior para determinadas alterações do que outras, né? Então, a gente vê que também... E tem muito a questão da musculatura. Existe uma musculatura de base que, se a pessoa já tem o tônus mais baixo, a predisposição é maior. Agora, será que você, como mãe, não acaba comparando também uma filha com a outra? Eu digo isso porque a minha mais velha, por exemplo, começou a falar muito cedo e a mais nova demorou um pouco mais. Até o pediatra me dizer, não, mas a que saiu da curva foi a mais velha, não foi a mais nova? Você acha que acontece? Parece que você falou de mim agora, porque realmente a mais velha começou a falar, a gente achou até que ela falou um pouco antes, assim, ela falou muito rápido. Aí a pequena, a gente ficou naquela expectativa, foi chegando naquela faixa etária que a mais velha tinha falado e a gente achou, agora ela vai falar. E não estava falando, a gente, nossa, ela não está falando ainda. Aí acaba que a gente compara, é inevitável, né? E a gente tem que respeitar o tempo de cada criança. Isso. E a Maria Júlia é pequena ainda, né? Tem 2 anos e 10 meses. É esperado ainda? Como menina, ela já tem que estar falando um pouquinho mais, assim. A gente vê que ela já... as palavras já deveriam estar saindo um pouquinho mais, mais organizadas, já saindo algumas pequeníssimas frases assim, que seja só... Quer mamar? Quero água. Exatamente. Ela usa mamadeira ou chupeta? A chupeta ela usa, sim. A mamadeira ela nunca usou. Não teve nem contato, recusou. Mas a chupeta ela ainda... E ela está com 2 anos e... São 2 anos e 10 meses agora. Quer dizer, ela está com quase 3 anos. 3. Daniela, essa questão da chupeta é muito polêmica, a gente sabe, né? Inclusive, tem médicos que proíbem totalmente a chupeta porque pode interferir na amamentação. Existe uma regra, né? Uma dica até para a gente dar para ela de, assim, não usar a chupeta por muitas horas durante o dia ou tem que tirar até tal idade? Então... É muito difícil esse olhar muito radical, porque a gente sabe que as crianças se acalmam muito com a chupeta. Mas a média que a gente vê na literatura são 2 anos, porque é uma média onde essa formação dentária já está começando a ser estabelecida. Então, 2 anos seria o limite, mas... Como cada criança é uma criança, como cada músculo é um músculo e cada estrutura é uma estrutura, a gente vê que crianças, no caso dela,
já tem algum tipo de alteração em decorrência da chupeta, outras talvez com a mesma idade não vai ter a mesma decorrência. Então é muito importante que os pais fiquem atentos, porque existe até uma determinação do Ministério da Saúde que os fabricantes de chupetas e bicos informem que esses objetos realmente fazem mal para a amamentação, interferem na dentição e no desenvolvimento da fala. Você fica preocupada com esse uso prolongado e já tentou tirar a chupeta da Maria Júlia? Sim, na verdade, diariamente a gente tenta tirar, deixa ela, assim, períodos que ela fica estressada, ela quer, ela pede, chora. Quando vai pegar no sono, ela dorme, a gente tira. Então, aos pouquinhos, a gente vai tirando. Não é o que aconteceu com a mais velha. A mais velha, ela foi bem espontânea. Um dia, não quero mais, e nunca mais pediu. E saiu da chupeta. Agora, a Maria Júlia, a gente está vendo que é um processo. Cada dia ela vai ficando um pouquinho menos, mas ainda pede a chupeta. Tem alguma dica, Daniela? Tem um dia que tem que chegar e tirar, ou daí pode ser muito traumático? Que situação? Infelizmente, não existe nenhum livro, nenhum método que seja você faça isso e você vai conseguir tirar. O que a gente vê é uma negociação com a criança, você vai tentando encontrar uma maneira de não ser tão traumático, né? Porque realmente, se para ela é tão difícil tirar, é porque ainda ela tem uma necessidade daquele movimento ou aquela sucção acalma essa agitação da criança. Então, é muito difícil se você falar, tem que ser 2 anos, vai tirar a qualquer custo. Porque aí a gente deixa de reconhecer que existe uma criança, um ser humano que está demonstrando que aquela chupeta ainda é necessária para ela. Mas o que a gente tenta é uma negociação. Então, Daniela, daqui a pouco você conta pra gente quando é preciso procurar a ajuda de um especialista. O nosso papo já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o tema é a relação de questões ortodônticas com a fala. Daniela, quais os prejuízos que hábitos como o uso da chupeta ou a amamentação não correta ou até mesmo a respiração pela boca, né? Quais os prejuízos que isso tudo pode causar nessa formação ortodôntica e na fala? O que a gente vê inicialmente é que desorganiza como esses dentes vão se formando. Então, a grande maioria das crianças que usam chupeta ou usam dedo, há uma separação entre a parte de cima e a parte de baixo dos dentes. E aí, na produção da fala, o que a gente vê como prejuízo? A língua que vai para frente ou uma dificuldade no fechamento dos lábios para falar determinados fonemas, tipo P, B, M, que depende do lábio, vai sair F, B, M. Ou crianças que têm um alargamento da língua, que sai um certo chiado para fazer o S e o Z. E são todo decorrente de problemas devido à chupeta ou devido ao dedo. E Liz Marine, as meninas dormem de boca aberta ou roncam à noite? Porque também isso tudo interfere no desenvolvimento da fala, né? Sim. A Mona Lisa, ela até ronca um pouco, porque ela tem probleminha com adenoide, tem problema respiratório. Agora, a Maria Júlia não tem esse tipo de problema. Porém, ela dorme com a boquinha aberta, às vezes ela fica até com a linguinha de fora. Porque ela tem essa separação que a doutora falou, da dentição superior e inferior. Fica aquele... Às vezes ela sorri, você nem vê o dente, porque o dente tem aquele arco, né? E às vezes ela dorme e fica com a linguinha penduradinha. E aí não é legal, aí interfere na fala mesmo. Porque a fala não vai sair tão bem articulada, ela vai sair uma fala com uma interferência, né? Uma fala que ela com uma movimentação anormal da língua ou uma movimentação anormal dos lábios.
Elis Marine, mas o que te preocupa é que ela fala pouco ou quando ela fala, ela emite assim sons errados ou os fonemas errados ou não consegue falar algumas letras? Então, na verdade, a questão de falar, eu até entendo que cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, então a gente percebe que ela está avançando, isso não é tanto a preocupação. A questão é justamente essa, ela fala, a gente até sabe o que ela está falando, mas ela fala assim, totalmente a palavra assim, de uma forma que a gente entende que está todo dia com ela, sabe o que ela quer dizer, né? E aí ela não pronuncia direito, assim, as palavras, né? É isso que preocupa, a gente pensa assim lá na frente, será que quando ela começar a idadezinha escolar mesmo, será que ela já vai estar conseguindo se expressar, pronunciar? Será que isso não afeta o aprendizado depois, mais para frente, né? Essa que é a preocupação. Acho que a Daniela pode te responder. Na realidade, o aprendizado direto, vamos pôr na parte pedagógica, assim, não tem esse impacto. É muito mais da criança realmente se comunicar, né? Como ela coloca isso para fora. Óbvio que a alfabetização vai acontecer por volta dos 5, 6 anos e mesmo que a criança tenha algumas alterações, ela vai ajustando da relação da fala para a escrita. Se tiver grandes problemas na fala, aí sim podem ter um impacto direto na escrita. Mas, de forma geral, não. O que a gente se preocupa mais é com a comunicação, até porque ela ainda é muito pequena, né? Então, é melhor a gente ir cuidando desse passo a passo, pensando na fala. Aí, na hora da alfabetização, a gente pensa em outras questões. E, Daniela, quando é preciso procurar ajuda de um especialista e qual o tratamento? O que a gente observa, por volta de 3 anos até 4 anos e meio, hoje em dia, talvez até 4 anos, a criança já tem que estar com todos os fonemas da língua, ela já tem que estar conseguindo articular todos os sons. Os sons mais difíceis que acontecem por volta de 4 anos e meio são os encontros consonantais, o pre, o tre, o plá. Esses sons são os mais difíceis. Se a criança até 4 anos e meio ainda não fala determinados sons ou fala com muita ineficiência, é interessante procurar um profissional para poder ter uma avaliação formal. Agora, uma questão específica no teu caso, que eu acho que a gente já vai analisando, à medida que a criança tira a chupeta, que você consegue negociar com ela, que ela tira a chupeta, o fechamento dos dentes acontece de uma forma natural. Então, é uma prevenção para um possível futuro de um tratamento ortodôntico. Por isso que a gente recomenda tanto tirar precocemente, porque a própria anatomia dos dentes é tão plástico, o dente, o músculo, o osso, que na hora que você tira o objeto que está causando aquela alteração ortodôntica, o dente volta para o lugar. A gente sabe o quanto é difícil, muitas de nós já passamos por isso, mas a prevenção é sempre melhor, né? Se der para tirar antes, melhor, né? Com certeza. Boa sorte, então, nessa tentativa aí na sua casa, que a gente até se algumas mães e pais, se quiserem mandar dicas para ela aí de como tirar. Com certeza. Pode escrever lá nas nossas redes sociais que a gente vai passar para cima, tá bom? Tá joia. Obrigada por ter vindo e ter dividido sua história com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. E obrigada a você, Daniela. Você quer deixar um site? É www.apiga.com.br. Tá ótimo. Obrigada. E a Elis Marine quer deixar alguma rede social? Sim, vou deixar meu Instagram, que é @lismarine_, e lá tem todos os meus contatos. Tá legal, obrigada. E a gente agradece também a todos que nos acompanham. O Momento Papo de Mãe é um programa para a família toda assistir. Até a próxima. Até lá. Tchau.